Aí, como eu disse para os senhores, aquele crime ali, suposto crime em tese, quando ele chegou ali no ML, chateado, que não queria usar máscara, aquilo ali pode caracterizar talvez um crime de desacato, mas não a autoridade. A autoridade policial, como diz o jornalista, pode ser um desacato, né? Que a autoridade policial geralmente é o delegado de polícia, aquela pessoa que estava ali não desmerecendo a policial que estava ali com todo respeito a ela. O crime é desacato, mas ali naquele caso ali não tem crime de epidemia, ali não tem crime de desacato. Aquilo ali foi uma pessoa que estava chateada porque foi retirada da sua casa depois de 11 horas da noite, teve que ser submetido a uma situação muito constrangedora, e aquilo ali estava um aborrecimento, ele estava uma pessoa aborrecida, porque a polícia também poderia ter cercado a casa dele, ter aguardado amanhecer e ter dado voz de prisão para ele, eu ter ido conversar com ele, conduzido ele, e não foi o que aconteceu, né? Já estava naquela horário do repouso noturno, né? Embora ele tenha falado que ele falou com o pessoal que podia entrar, mas eu não acho não era mais indicado a fazer não. Eu acho que deveria aguardar e esperar clarear para falar com ele. Né? Esse caso do Daniel Silveira, ele originou lá atrás, você lembra quando abriram aquele inquérito das fake news? Primeiro teve aquela CPI do Ângelo, CPMI do Ângelo Coronel, que foi a Joyce Halseman, foi o Alexandre Frota, o General Santos Cruz, que aquele Luciano Ayan começou com aquela tese de gabinete do ódio, que foi o Ângelo Coronel na CPI, a Lídice da Mata, aquilo ali já era uma farsa montada, né? Aí quando começou esse inquérito das fake news no STF, foi colocado também o Daniel Silveira, a Carla Zambelli, e lá naquela CPMI das fake news, aquela farsa também foram chamados filhos do presidente, o Alan dos Santos, do canal Terça Livre, sempre pessoas conservadoras. Eu sou uma pessoa partidária, mas eu noto que geralmente você não vê assim, acontecendo prisões da outra parte. Como diz a deputada Janaína Pascoal, o que é crime para um não é crime para outro. Eu sou uma pessoa partidária. Eu vi uma pessoa também fazendo um comentário, com muita propriedade, falou assim: olha, eu não gosto do Bolsonaro, eu estou me lixando para esse Daniel Silveira. Mas você vê claramente uma perseguição da parte do STF por pessoas conservadoras, pessoas de apoiadores do presidente. E a gente vê os próprios ministros, né? Teve um ministro ali que falou assim: tem que ter respeito às autoridades. Eu concordo plenamente. Mas também você vê os ministros em lives com aquele rapaz do cabelo colorido, com aquele apresentador do nariz avantajado fazendo críticas à presidência da República, falando que o presidente ele parece é, o Adolf, e os apoiadores dele parecem nazis. Isso aí também, eu acho que o respeito é uma via de mão dupla, né? Mas é uma coisa que tem que ser dos dois lados. Mas voltando a esse inquérito das fake news, a doutora Flávia Ferronato, ela comandou, junto com mais de 7 mil advogados, a maior ação do mundo já quanto a esse inquérito das fake news, que foi apelidada pelo ministro Marco Aurélio de o inquérito do fim do mundo. Por quê? Esse inquérito do fim do mundo, o ministro Marco Aurélio, na época, taxou de natimorto, porque diz que ele já nasceu morto, porque os ministros do STF, segundo o ministro Marco Aurélio, são autores, são vítimas, eles são investigadores, eles fazem o papel do Ministério Público e eles são julgadores. Então, pelo Código de Processo Civil, pelo Código de Processo Penal, eles não podem julgar isso ali, esse inquérito. Por quê? Eles têm interesse na causa, e toda pessoa que tem interesse na causa, ela não pode ser julgador.
Então, esse caso do deputado Daniel Silveira é mais uma coisa que acontece ali no Supremo, uma aberração inconstitucional, porque o que é crime para um não é crime para outro. O que é crime para apoiador do presidente não é crime para outro. Você vê, por exemplo, toda decisão que o presidente toma, a Suprema Corte vai lá e desfaz. Os poderes da República, não tem a tripartição de poderes, eles não são independentes e harmônicos entre si. Então, eles têm que ser independentes e harmônicos entre si. Nesse caso, o deputado Daniel Silveira, como ele continua preso, se os ministros do STF der alguma decisão que não seja favorável a ele, ou ele não seja solto, isso aí vai ser mais um processo que vai parar na OEA, vai parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já teve a maior ação do mundo da doutora Flávia Ferronato, já teve protocolada pelo doutor Roberto Jefferson do PTB e provavelmente o doutor Paulo Farias, os advogados do Daniel Silveira, vão entrar também com uma ação, porque não tem uma solução lá na Suprema Corte por caso dele, né? Aí na outra coisa, a Câmara dos Deputados foi um caso à parte também. Ele foi derrotado por 364 a 130. Muita gente ali nos 364, eles têm processos e eles devem lá no STF. Então, se puxar, como diz o jargão da Polícia Civil, a capivara, você vai ver muita gente ali devendo. Isso foi aquela derrota do deputado Daniel Silveira. Começa pelo relatório da deputada Magna Mofato, né? Para mim, o relatório dela vale igual o risco na água. Por quê? Ela é uma pessoa que ela, segundo a imprensa, ela já foi condenada até por improbidade administrativa e tem vários processos. Só dela ter vários processos, eu já acho que ela não seria a pessoa apta a produzir aquele relatório. E o relatório dela foi aquele relatório só falando em Dr. Ulisses, aquela coisa assim. Ela não se ateve à técnica do artigo 53, então ele já deveria ser descartado. Ele, como eu falei antes, ele vale tanto quanto um risco na água, o relatório ali. E eles pareciam até final de campeonato. Aquilo ali, o pessoal vibrando, gritando, parecia até quando jogavam as pessoas na cova dos leões, sabe? O pessoal, aquela votação gritando, emocionado, e o momento não era para aquilo dali.